Pessoal, ok? Então, o José Carlos Ibânio, vamos começar hoje, ok? Meu nome é João Paulo, ok? Alves da Silva e os pareceres da NASA, né? Vamos lá. Então, José Carlos Ibânio, Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítica Social dos Conteúdos, 1985, ok? Também tem algumas abreviações, fundamentos teóricos e práticos do trabalho docente, estudo introdutório sobre pedagogia e didática, 1990, tese de doutorado na Faculdade Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que nos coloca destaque a filosofia educacional, ciência filosófica. Então, vamos lá. E tem um Racan, William Racan, Currículo Primário Moderno, Porto Alegre, Editora Globo. Eu já mostrei as editoras, alguns livros aqui, ok? E tem o José Francisco Souza, não estou lembrando do Souza, aquele meio de campo, né, avançado, que jogou no São Paulo, na Portuguesa e outros times ali que destacou ali nos campos paulistas, o Souza, ok? Lembramos dele, não, mas é o José Francisco Souza, ok? Uma pedagogia da revolução, ok? Uma pedagogia da revolução, ok? Vamos lá, então, a temática central, ligado à resenha, eu estou fazendo a resenha, a crítica indiretiva e diretiva, colocamos os campos indiretos e diretos que colocam maneiras de contextualizar e textualizar esses tecidos conjuntivos que relacionam a educação física e a motricidade humana, ok? Na direção da construção de uma nova síntese, ok? Vamos lá, então, tomando como referência a história recente da educação física brasileira, a década de 80 aponta os primeiros elementos de uma crítica à sua função sociopolítica, conservadora no interior da escola. As ideias iniciais, as mudanças, ampliações e aprofundamentos críticos dos movimentos divergentes gestados no âmbito da educação física escolar serão aqui recuperados num esforço de síntese superadora. Então, podemos colocar resenha, embora a síntese coloque um campo conveniente em destaque, desde faculdades e universidades, discutindo resenha, síntese, resumo, fichário, portfólio. Então, colocamos uma síntese crítica, diretiva e indiretiva, ligado aos fatores entre os capítulos e seus paradigmas, os conjuntos pragmáticos, né, referenciados, filosóficos, científicos, pós-científicos ou pré-científicos, nesse intercâmbio entre a prática pedagógica e a ação pedagógica, entre a ação pedagógica e a prática educacional. Quais são as diferenças entre a ação didática e a ação pedagógica? A ação didática, ela é uma cobertura desse contexto e essa totalidade. É lógico, se chegar até o local, olhar e ter uma percepção, falar, nossa, vou comprar este carro, ou seja, na minha idade que eu estou agora. É lógico que eu tiver uma idade, no meu ciclo de idade, eu vou ter que ter essa lógica de referência maturacional. O ciclo relacionado entre tendências e o ambiente interno, entre os campos de implicabilidade e explicitabilidade, explícito e implícito, que vai nortear as necessidades sociais que vão abranger esse intercâmbio maturacional, não só nacional, mas internacional. Então, quando eu vejo alguém, alguma pessoa, algum tipo de algo que eu possa passar, ou uma rua, ou um semáforo, nós sabemos que tem o vermelho, tem o verde e tem o amarelo. Então, tem estradas que tem contramão, são maneiras e sinais que vai nos colocar e vai abranger na nossa vida histórica, está na nossa bagagem cultural. Não podemos entrar na contramão. Se nós viajarmos 350 quilômetros, 400 quilômetros, em locais, né, que muitas vezes pode haver um lapso, ou seja, muitas vezes você pode ultrapassar
a 60 km ou 40 km, independente que seja a placa ali, também tem um sinal, o semáforo. Mas são alarmes emergentes relacionados ao nosso próprio corpo, ligado à consciência corporal, ou seja, a embreagem, o freio, o acelerador. Quando falamos de teoria potencialista, falamos de deslocamento. Quando falamos de teoria potencialista, falamos de quê? Aceleração. Então, falo de massa, meu peso, 90 kg. Então eu vou, a minha distância que eu vou percorrer, qual é a distância? Então, eu vou analisar. Então, a massa vezes a distância, ou junto. Então, é a velocidade junto com a distância. Então, vamos lá. Então, tem várias equações que eu já coloquei aqui, né? Nomeado em fatores importantes ligados à teoria potencialista. Ok? E tem o MC também que relacionam e também são fatores ambíguos. Ok? A força absoluta, força relacional. Ok? Então, o objetivo é oferecermos aos professores, professoras, instrutores, criadores de conteúdos, nesse intercâmbio cívico, relacionado também à história, né, e as referências teóricas, capaz de orientar e incentivar a prática, né, docente, discente, comprometida, relacionado ao campo pré-científico e pós-científico. E mesmo que há um campo pré-científico, já é científico porque você já teve uma tomada decisória relacionada ao campo pré-científico. A pré-sinapse, a pós-sinapse nos coloca tomadas de antecipatórias, mas essas tomadas antecipatórias são decisões que vai haver complexidades relacionadas, multidões de sinapses ligadas ao cérebro, é um computador computadorizado e tem as nossas deficiências que podemos superar a cada dia esse processo de transformação social que é constante ou inconstante, imprevisíveis, mas essa imprevisibilidade ocorre o quê? Formas de construções e reconstruções para um aprendizado pior ou melhor, como diz Bill Gates, o melhor professor dele foi o pior. A maioria das vezes, o grande professor é aquele expert, não é aquele nota 10, aquele que é uma retórica, aula prática, um campo positivista, ou um campo pedagogista, ou um intercâmbio higienista, eugenista, ou seja, outros fatores, militarista, mas nos coloca fatores importantes dentro desses ramos ligados à didática. A ação didática relaciona as abordagens. A ação didática relaciona a metodologia. A ação didática relaciona o quê? Os procedimentos. A ação didática relaciona os planos de aula. A ação didática relaciona o diagnóstico. Então, o planejamento nos coloca essas matrizes que vão relacionar o pensar, o sentir e o agir, que vai haver um entretenimento ligado à diversão, entretenimento, que é a diversão também ligada à questão pessoal, vai depender da pessoa também. Esse meio de dependência são níveis de aprendizado, as independências são níveis também de buscar outros apogeus relacionados ao próprio núcleo de estudo. Então, há uma urgência nas pesquisas. Quando eu falo importância, então, porque já houve urgência. Primeiro, há uma urgência, é uma problemática. Então, você coloca uma problemática, houve uma urgência. Então, na urgência vai haver uma importância. Por quê? Você vai colocar a problemática como objetivo. Então, a importância vai ser o objetivo que eu vou querer realizar. Vai ter urgência, menos urgência. Depois, nas conclusões, você coloca a importância e as urgências ou urgência importante das suas conclusões finais relacionadas, como eu coloquei ali na diagnose, relacionada à ação didática. Esses núcleos e ramos, podemos citar quem? O Rabelo, 1998, como coloca um núcleo ali relacionado às questões de reitoria, universidades, os seus fatores intrínsecos e extrínsecos, os seus fatores implícitos e explícitos, que relacionam os fatores e patamares importantes da nossa vida. Então vamos lá. Como a onda do mar. Como a onda do mar, ok? Tempos atrás eu falei como a onda do mar, deu um problema, mas como a onda do mar aqui, tem várias músicas, né? Então, vou falar não, porque a onda do mar, ela nos coloca dúvidas céticas, como a onda do mar. Então, por isso que a urgência vai colocar ondas de perplexidades. Mas nós temos que criar alguma maneira para resolver essas tarefas, resoluções e soluções. As resoluções que você vai tentar resolver de novo. Soluções é que houve já uma urgência, para tentar solucionar. Mas depois vem resoluções, um feedback, para tentar administrar algo que você deixou para trás, algo incompleto. Eu já estava falando sobre questões ligadas à psicologia esportiva e outros fatores